Fagulha, Chama e a Tocha. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live aqui de hoje, a segunda live aqui do estudo do livro. E bora lá, então. Já vou começar com uma frase aqui, gente, que é assim, ó. Essa frase fala muito aqui sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro, como que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo por aí, né? Me contem aí se tá tudo ok com vocês. Então, bora lá. Não pergunte a si mesmo o que o mundo precisa. Pergunte a si mesmo o que faz você se sentir vivo. Então, vá e faça isso. Porque o que o mundo precisa é de gente que está viva. Certo? Isso é o que o mundo precisa hoje, de gente que está viva. Ok? E como nós estamos aqui, estamos vivos, né? Mas vocês entenderam, porque essa frase aqui tem muita gente hoje que está apenas sobrevivendo, né? Não estão vivas de fato. E é justamente o que esse livro, né? Por isso que ele chama Fagulha, Chama e a Tocha. E aí eu complemento, ativando a sua potência profissional. Ok? Então, bora lá. Aqui ele conta o caso de uma pessoa que construiu uma fortuna anual desproporcional, apostando contra instituições financeiras que emprestavam dinheiro a proprietários que possuíam, no máximo, condições mínimas de pagar. E aí ele começa falando aqui que essa pessoa ficou bilionária, né, e tudo mais. E isso, gente. E aí veio a crise, né? E aí veio a crise para essa pessoa. E ele complementa aqui assim, ó. Sempre que buscamos as recompensas financeiras sozinhos, isso leva ao desequilíbrio que causa a disfunção pessoal e coletiva. Acontece que na nossa cultura, tanto cultura social e corporativa, se desenvolveram para recompensar brilhantemente a métrica do desempenho, né? Ao mesmo tempo, despreza a métrica do coração. E isso leva o quê? A evaporação, a eliminar, a dissolver toda a métrica da inspiração. Certo? E isso, gente, o que acontece? Olha só, os líderes de hoje são remunerados com base em seus níveis de desempenho que mede o progresso material, mas não a realização humana ou espiritual. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de realização humana e espiritual. E a gente vai entender o que é essa realização espiritual aqui. Medimos e recompensamos os aumentos no preço das ações, o retorno sobre o capital, a capitalização de mercado, o retorno para os acionistas, orçamentos maiores, mas não significado a realização, a inspiração, a alegria, ou a melhoria da condição humana ou no coração do planeta. Em outras palavras, medimos e recompensamos o externo, mas não o interno. Enfatizar somente o externo pode nos dar uma falsa sensação de felicidade. Nossa verdadeira alegria vem do interior. E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que a gente vai entregar, como nós vamos entregar o nosso melhor, se dentro da gente, né? Na maioria das pessoas, elas estão infelizes. Ou de fazer o que fazem, ou de ser apenas mais um número dentro das empresas, ou de elas são medidas apenas pela métrica do desempenho. Mas desempenho não é tudo. Ontem mesmo eu fiz um stories, acho que foi ontem, falando do quê? Profissionais que fazem o básico bem feito, eles já saem na frente. A gente não precisa de muito para sair na frente. Por quê? Porque o básico bem feito se você vai num lugar, você quer ser bem atendido, é o mínimo, né?
Só que às vezes a gente chega no lugar, a gente não é bem atendido, a pessoa não tá com um sorriso no rosto, a pessoa não, parece que ela tá ali te fazendo uma obrigação, né, de alguma coisa. E aí, consequentemente, essa pessoa tá ali e muito possivelmente a empresa que tá ali, ela não tá ligando para o que tá acontecendo com essa pessoa. Então, e essa alegria que vem do interior, esse prazer de fazer as coisas, prazer de trabalhar, de entregar, de realizar, isso que vem do interior, isso, se as empresas entendessem disso, elas iam faturar muito mais e terem muito menos problemas. É ou não é? Então, continuando aqui. À medida... Aqui, ó. Comparado com nossas métricas tradicionais, não há equivalente para inspirar e servir aos consumidores. Criando uma força de trabalho leal e dedicada, alimentando seus espíritos, sendo gentil e sensível com o meio ambiente, honrando nossas comunidades e as pessoas que nelas vivem, sendo apoiadores cuidadosos dos deficientes, fazendo as escolhas e sacrifícios necessários e correndo os riscos que tornam o mundo melhor, ou vivendo com mais do que o mínimo exigido por lei. Em termos de padrões éticos, morais e valores. Mesmo quando prestamos atenção a esses temas, nossas ferramentas de medição são geralmente muito mal calibradas. Recompensamos a criação da riqueza, mas não a proteção. O externo, mas não o interno. E há uma lei natural que governa tudo isso. Recebemos os resultados que recompensamos. Ou seja, quanto você vale internamente, qual é o seu valor, ninguém está nem aí. E digo mais, eu sei que tem muitos empreendedores, né, que estão aqui, que me vêm por aqui. Eu quero dizer o seguinte, para vocês que são empreendedores, o mundo está mudando. E a nossa forma de liderar, de empreender, ela também muda. Oi, Nete, maravilhosa, tudo bom? Bem-vinda! Então, a gente precisa entender que a pessoa que trabalha com a gente, ela também é um ser humano. Ela é além de números, de métricas. E é muito curioso, porque esses dias eu estou fazendo atendimento de uma empresa, de uma equipe, né? De uma empresa. E é muito curioso porque eu estou fazendo a parte ali de pesquisa de clima organizacional e tudo mais, né? Estou fazendo toda essa parte, identificando as lideranças, né? Tudo isso, o potencial da liderança e tal. E é muito curioso porque essa empresa, ela é uma empresa que as pessoas estão felizes trabalhando lá. Sendo que as empresas que eu sempre atendi eram pessoas que estavam ali apenas pelo boleto e que não há nada de errado nisso. Mas quando os líderes, né, conseguem acender essa chama interior das pessoas que trabalham junto, é totalmente diferente o atendimento, a entrega que essas pessoas vão fazer. É outro nível de atendimento. É outra coisa que acontece, sabe? Por isso que a gente olhar para as pessoas que trabalham com a gente, além de números, isso faz você não só ter mais resultados, consequência, né? Você vai ter mais resultados na sua empresa, como também você está olhando ali para o ser humano. E quando a gente faz isso como líder, o que vai acontecer? Esse ser humano, ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca vai esquecer da empresa que ele trabalhou. Ele pode até sair por algum motivo, que é bem difícil quando a pessoa ela tem essa lealdade e essa sensibilidade com as pessoas que trabalham junto. Essa pessoa vai falar bem da sua empresa para muitas pessoas, né?
A medida mais eficaz para determinar o quão bom servimos o espírito é o quanto os outros nos consideram inspiradores, como pessoas ou organizações. E o paradoxo é que, à medida que os mais velhos relaxam em suas aposentadorias, as novas gerações vêm exigindo mais significado, realização, compaixão e compromisso, deixando os líderes confusos. Por quê? A liderança de antes é marcar horário, aparecer no horário, cumprir a sua tabela, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela coisa mais imperativa, né? E hoje a gente precisa entender que as coisas mudaram. E essa nova geração, elas querem enxergar aquilo que elas estão fazendo com mais significado, com mais realização, compaixão e compromisso. Se a gente não entender como se conectar a essa nova geração, é difícil daqui para frente as empresas terem mão de obra. É ou não é? Já está difícil para muitas empresas. Por quê? Essas empresas, elas querem continuar nos velhos padrões, continuar nos velhos hábitos, na forma como antes eram construídas empresas. Só que hoje não é mais dessa forma. Hoje não funciona mais dessa forma. Então, a abordagem hoje com os novos colaboradores é diferente. Tá? Para os líderes de hoje, parece haver mais perguntas do que respostas. Por quê? Os líderes de hoje estão mais confusos. Porque mudou, né? O que é importante? O que é valor? O que agrega valor? Onde as pessoas se encaixam? Quais devem ser as escolhas? Como inspiramos as almas dessas pessoas? Então, essas pessoas, elas vão se sentir realizadas quando a gente tocar no coração delas. Enquanto nós, líderes, não conseguimos tocar no coração delas e mostrar exatamente essa inspiração e essa compaixão, não vai acontecer, gente, daqui para frente, tá? Há mais coisas a conquistar do que bons números em cada balanço? Essas são perguntas feitas por líderes que estão diante de uma crise. E é muito curioso porque eu trabalhei uma vez fazendo consultoria numa empresa e lá tinha uma situação muito complicada, muito difícil, né? E nessa empresa, eu coloquei os líderes numa sala e todos homens, né? E eu percebi que para mudar o comportamento desses líderes, se eu não me engano eram 10 ou 11 líderes, para mudar o comportamento que estava acontecendo ali, que era uma questão muito forte dentro da empresa, eu tive que fazer um treinamento, mas não um treinamento de teorias, de coisas de liderança. Eu tive que tocar no coração de cada líder que estava naquela sala, para que eles pudessem mudar como líderes. E, consequentemente, a equipe deles iam, né, ter essa mudança também. A gente não pode olhar para as pessoas como máquinas. Isso já funcionou, hoje não funciona mais. Hoje as pessoas, elas querem pertencer à sua empresa. Elas querem fazer parte de algo, seja a faxineira, seja a recepcionista, seja quem for, eles querem pertencer. Essa é a palavra do momento que a gente precisa cada vez mais colocar na nossa liderança, tá? O quanto cada um de nós é inspirador é determinado pelo quanto cada um de nós é inspirado. Pessoas sem inspiração não podem inspirar os outros. Não há nada dentro delas. E esses colaboradores, eles querem olhar para essas pessoas e ver a inspiração. Seguir o exemplo. Mas para seguir o exemplo, eles precisam ser inspiração.
Experimentamos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Gravem essa frase. Experimentamos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Logo, pessoas inspiradas involuntariamente inspiram os outros. Isso se irradia de dentro delas e afeta todo mundo ao redor, porque elas são assim. E quando a gente fala de inspiração, né, é a gente olhar para o copo mais cheio do que vazio. É o líder ver o problema, mas ele já focar na solução e não na reclamação. E aí as pessoas elas vão se inspirando nisso, né? E as pessoas querem que as suas vidas sejam movidas pela paixão, que tenham significado e que eles sejam necessários no mundo. Por isso que eu falo, a pessoa se sentir só mais um número não vai funcionar. Ela quer ver o significado que ela tem no mundo, na empresa, no que ela faz, tá? Esse desejo e consciência movidos pela paixão são a fonte de sua própria inspiração e criam a energia que inspira aqueles que eles lideram. A oportunidade pode bater a porta apenas uma vez, mas a paixão toca a campainha. E aqui, gente, não se trata apenas de liderança. É eu, você e todos nós, sabe? É a inspiração que leva ao progresso, que faz as coisas acontecerem. Muda opiniões, ideias, crenças. Se não tem inspiração para fazer aquilo, se não tem paixão para fazer aquilo, dificilmente a gente consegue mudar alguma coisa. Se eu venho para essa live aqui, toda acanhada e tal, eu não consigo levar a mensagem mais adiante, né? Então é fazer o que precisa ser feito. Cria organizações e desenvolve as pessoas e muda o mundo. A inspiração depende de um relacionamento. Então, a pessoa só pode ser uma pessoa que vai inspirar o outro por meio de relacionamento. E aí eu pergunto, como é que está o seu relacionamento? Com a sua equipe, com as pessoas na sua empresa, com seus clientes, né? A inspiração não pode acontecer a não ser que um ser humano toque o coração de outro. A liderança, em sua forma seca, desconectada e acadêmica, como a conhecemos, a liderança da velha história, pode correr o risco de ser desinspiradora. Essa liderança não funciona mais. Ela vai desinspirar e isso vai fazer com que as pessoas não queiram mais seguir, não queiram mais trabalhar nessa empresa, não queiram mais seguir esse líder, tá? Somos capazes de nos tornarmos líderes inspiradores, ou pianistas, atletas, motoristas, artistas, mentores, vendedores, ou qualquer outra vocação, ou papel social que a gente escolhe. Porque a partir do momento que eu estou fazendo essa live, é um papel social que eu estou escolhendo, né? Não se trata apenas de liderança, trata-se de ser inspirador, o que é uma condição essencial para a grandeza em todas as coisas. E eu vou falar bastante sobre isso aqui. Como que você vai se tornar essa pessoa inspiradora, né? Iniciando o movimento. Suponha que você e eu tomássemos a decisão de que a primeira coisa que faríamos todos os dias seria nos comprometermos de que nossos pensamentos, comunicações e ações seriam inspiradores. Imagina só, você acordar todos os dias e falar assim, olha, tudo aquilo, meu pensamento, meu compromisso com as pessoas, minha comunicação, minha ação, imaginar que isso vai inspirar a outra pessoa. Se a gente acorda já pensando nisso, né, nesse local, a gente vai trazer o nosso melhor. A gente vai trazer aquilo que tem de melhor dentro de nós para compartilhar. É ou não é? Se fizéssemos esse simples juramento,
e o seguíssemos em nossa intenção, nosso impacto sobre aqueles que nos cercam seria admirável e mudariam nossas vidas, inclusive a deles. Tá? E você, está preparado para agir conquistando seus amigos, colegas para essa simples tarefa? Você simplesmente acordar no seu dia e falar como é que eu posso inspirar as pessoas por, por aquilo que eu acredito, por aquilo que brilha dentro de mim, não ter vergonha, não ter medo de brilhar, não ter medo de, sabe, de se posicionar, de ser você mesmo, de trazer essa sua autenticidade. Imagina só se as pessoas acordassem assim todos os dias, né? O quanto que o mundo estaria melhor, porque elas iam logo cedo se conectar com o melhor delas para inspirar outra pessoa e aquela outra pessoa também vai inspirar a outra. E assim vai, né? Inspire. Essa palavra vem do latim inspira, inspirare, que significa respirar. Então, essa respiração, inspire é respirar. Vamos ver o que mais temos aqui que eu marquei. Os praticantes dessa filosofia, né, têm uma característica que é a maior clareza interior sobre quem eles são. Então, eles têm essa clareza de quem eles são. E quando a gente está perto de pessoas que realmente sabem quem são, sabem, colocam intenção nessa inspiração, essas pessoas têm um brilho diferente, né? E aí essas pessoas, ela têm muita clareza sobre o porquê que ela está aqui na Terra, o porquê que ela está aqui, porquê que ela nasceu, ela tem essa clareza. Como vai ser enquanto ela estiver aqui. E o que foi chamado para fazer. Ou seja, o porquê, ser e fazer. Você está diante de uma pessoa inspiradora. A inspiração se irradia de dentro dela, quando essa pessoa sabe por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Por que ela está aqui na Terra? Quantas vezes já se perguntou, né? Nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu já me perguntei isso algumas vezes. Né? E quando a gente tem essa clareza, uau, muda muito, sabe? Muda muito. Ter a clareza de quem somos, viver segundo um conjunto afirmativo de valores e ajudar os outros a crescerem, exigem que sejamos inclusivos, honrando o sagrado em todas as pessoas, não importa quais sejam suas crenças ou fé. Então, quando a gente inclui as pessoas e não exclui, quando a gente tem mais palavras afirmativas que vai contribuir com as pessoas, que vai ajudar as pessoas. E isso a gente vai honrando o sagrado em todas as pessoas, né? E é lindo isso, né, gente? Quando a gente consegue fazer isso, honrar esse sagrado em todo mundo. E aí ele fala até aqui que isso não tem a ver com religião, né? E ele até fala uma frase que eu achei bem irônica, mas é verdade: não há religiões no céu, né? Então a gente não tem não é se preocupar com isso, mas é pensar que se a religião está excluindo algum grupo de pessoas, isso significa que, não vou nem responder, né? Mas isso significa que a gente tem que pensar que a gente precisa incluir mais pessoas e não excluir pessoas, tá? Não podemos ser inspirados ou inspirar os outros se a gente exclui ou se a gente desliga do todo. Somos mais inspiradores quando incorporamos uma conexão com uma presença maior do que nós mesmos. Nosso trabalho e nossas aspirações. Honrar o sagrado em todas as pessoas. Olha que lindo isso. Por isso que esse livro é um livro, gente, que realmente eu vejo esse livro como
as empresas e pessoas, empreendedores, profissionais que não estiverem ligados a esse assunto, eles não sabem o que realmente está para vir aqui dessa nova Terra, né? Desse novo momento do planeta. E esse novo momento do planeta é relacionado a um novo tipo de liderar, um novo tipo de colaborador, quebrar velhas crenças. Aqueles ideais que a gente tinha de colaboradores, hoje é diferente. Aqueles ideais que a gente tinha de liderança, hoje é diferente. Aquela forma que a gente tinha de vender as coisas, hoje é diferente. Então, quando a gente entende, esse livro aqui, ele é um livro que ele é muito atual ao que está acontecendo, de todas essas mudanças que vêm acontecendo, tá? E agora a gente está aqui na parte 1 do livro, que fala sobre a fagulha, né? O que é essa fagulha? Ele já começa com uma pergunta assim: por que você está aqui? Para pensar um pouquinho. Respira fundo aí. Respira fundo. Por que você está aqui? Por quê? Pensa nessa pergunta. A paixão, a inspiração não podem aparecer sem que ao primeiro haja a ignição, o início da fagulha, né? A fagulha é essencial para que todos nós sejamos inspirados. Ela acende a nossa vontade. Então a gente tem que entender que ela acende a nossa vontade. A fagulha ela vai acender quem nós somos. E acender essa fagulha faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, uma fagulha deve estar presente para que comece a paixão, uma fome do espírito, uma ambição de realizar algo especial. Você tem ambição de realizar alguma coisa especial? Alguma coisa que você queira, né? Então, essa paixão começa na fagulha. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre trechos desse livro aqui, fazendo comentários também, tá? A fagulha, chama e a tocha. Então, aqui é ativação de potência profissional. Então, olha só. De realizar algo especial, de fazer a diferença. Sabe aquela coisa que fica ali dentro de você e você nem sabe como fazer isso? Você quer fazer a diferença, mas você não, né? Às vezes você não sabe nem por que você está aqui. Mas você sabe que quer fazer alguma diferença. É uma agitação interna, um despertar do nosso potencial, um entusiasmo crescente. A percepção de que podemos viver uma vida mais importante e que somos capazes de mudar o mundo. Sem a fagulha, somos chatos, somos lerdos. E as nossas aspirações, tanto para nós quanto para os outros, sente essa falta de oxigênio, desse movimento, dessa chama. Aí a vida fica o quê? Apática. Por quê? Eu não estou acendendo essa fagulha. Eu não estou tendo clareza. Por que eu estou aqui? Que diferença que eu faço? E a nossa verdadeira jornada na vida, ela é interna. Você pode conquistar coisas, você pode fazer várias coisas. Mas a nossa jornada, ela é interna. Diz respeito ao crescimento, ao aprofundamento e à constante rendição aos feitos. Este é o seu chamado. E trará apenas alegria. A fagulha aguça o desejo de fazer a diferença, de inspirar as pessoas, pondo energia, brio, entusiasmo. Quantas pessoas hoje precisam de entusiasmo? Você às vezes até quer dar uma chacoalhada na pessoa. Cadê seu entusiasmo? Quantas pessoas estão precisando disso? Desse reencontro com elas mesmas, de acender isso dentro delas mesmas. Eu só posso ativar minha potência profissional a partir do momento
que eu ativo essa chama, essa fagulha dentro de mim. Se eu não ativo essa fagulha dentro de mim, não tem como, eu não vou vender, eu não vou prosperar, eu não vou ter um colaborador bacana ali junto comigo, eu não vou me conectar a um líder que me inspira. Porque se eu estou apagado, eu vou atrair pessoas que estão apagadas junto comigo. Certo? Então, se conectar com pessoas que levantam essas chamas, essa exaltação de dentro das pessoas, que alegra as pessoas. E aí, quando a gente possui essa fagulha, os outros sentem a nossa volta. Por isso que ele fala tanto de inspiração. Essa inspiração faz as outras pessoas serem incendiadas. Ok? Certo, gente? E aí eu pergunto para vocês, o quanto que vocês hoje estão realmente acendendo essa fagulha dentro de vocês? O quanto que vocês hoje sabem exatamente o papel, por que que vocês estão aqui hoje fazendo o que vocês estão fazendo? O quanto que você acorda hoje realmente inspirado para fazer alguma coisa, conectado com a sua alegria de viver, para que você possa realmente, né, além do seu interno, você se conectar com pessoas que têm a ver com o seu externo, que têm a ver com aquilo que você está emanando do seu interno. Eu só vou fechar aquele contrato grande, bom, quando eu enxergo essa potência dentro de mim. E a potência começa primeiro como? Eu enxergando quem eu sou. Que isso reverbera no meu profissional. Eu enxergando a autenticidade de quem eu sou, a potência de quem eu sou. E cada vez ativando cada vez mais essa potência interior. Ok? Gente, então, finalizando aqui essa live de hoje, vou deixar salvo aqui no Instagram. Pessoal do YouTube, até sexta-feira, 12h05, estaremos aqui, ok? Pessoal aqui do Instagram, muito obrigada aqui pela presença. Muito obrigada pela presença.